Programa Vida Saudável, hoje tenho o grande prazer de receber em nossos estúdios o Dr. Hercílio da Unimed, um geriatra muito conhecido aqui de Joinville, e é a primeira vez que o programa vai abordar esse tema tão interessante que é a geriatria. Dr. Hercílio, a sua especialidade trata de pessoas só idosas? Não, na realidade a geriatria, quando ela foi criada, ela foi pensada nesse fato, tratar pessoas acima de 65 anos. Mas com o tempo houve a necessidade de pensar no envelhecimento em si. Então o geriatra já começa a atender pessoas um pouco mais jovens para prepará-las para a velhice. Me diz uma coisa, doutor Hercílio, nessa sua especialidade, o comum, o dia a dia no consultório, quais são os maiores problemas que acometem as pessoas idosas? Bom, as pessoas idosas, elas têm principalmente doenças degenerativas, doenças crônicas, né? Como hipertensão, a diabetes, a artrose, a osteoporose. Então, são muitas doenças, na verdade. E com o envelhecimento agora, uma das doenças que está se tornando muito comum é a doença de Alzheimer, né? Ou uma outra demência, que seria a demência vascular, por causa dos derrames que a pessoa passa a ter. Mas está se tornando muito comum ultimamente. E esse processo, ele acontece por os hábitos que nós temos, doutor, influencia ou é determinante na questão de doenças degenerativas? Uma parte sim. Algumas coisas são próprias do envelhecimento também, né? Certo. Mas algumas doenças também auxiliam a uma deterioração maior. Então, o sujeito que não cuida de forma correta quando ele é diabético, se ele é um hipertenso, obeso, se ele tem um colesterol, um triglicerídeos alto e também não se cuida, isso pode ter as consequências no futuro. Perfeito. Por isso que o essencial é, quando a pessoa descobre uma dessas doenças, ele procurar tratar o melhor possível para ter um envelhecimento adequado. Hoje a Organização Mundial da Saúde, doutor Hercílio, tem colocado a obesidade como uma doença. Foi reconhecido como uma doença. E a gente observa que nos idosos não é diferente. Se já começa desde as crianças desenvolvendo obesidade, como é que o senhor vê a obesidade nessa faixa etária, principalmente na terceira idade? Bom, a obesidade realmente é considerada uma doença e na velhice é muito ruim uma pessoa estar obesa, porque como ela já tem algumas alterações musculares, articulares, né, ela vai ter maior dificuldade quando for obesa em poder fazer uma boa caminhada. Ele vai perder muito reflexo, a chance dele cair e ter algum trauma, vamos dizer, uma fratura ou algo assim, é maior. Ele deixa de fazer muitas coisas que gostaria de fazer devido à obesidade. E fora, assim, as dores que vai acabar sentindo. Exato. Então... E como é que eles reagem quando o médico recomenda atividade física, balancear a alimentação? Como é que eles encaram? Porque muitas vezes a pessoa já vem com esses hábitos de muitos e muitos anos, quer dizer, péssimos hábitos, né? E eu que sou uma pessoa da terceira idade, que enfrentei isso, sei perfeitamente o quanto é difícil assimilar quando o médico diante da gente diz, olha, tem que se mudar os hábitos. Indicado, sempre é indicado. Há uma dificuldade muito grande, as pessoas arrumam muitas desculpas e é interessante que uma boa parte dos obesos, pelo menos os que eu costumo atender, eles sempre dizem que eles comem muito pouco. É muito interessante que o obeso não come nada, come muito pouco, mas continua obeso. E realmente é difícil para a pessoa aceitar. Se ele é recomendado, por exemplo, para a pessoa fazer alguma caminhada ou algo assim,
Joinville chove muito, Joinville é muito quente, Joinville é muito frio, Joinville é... Sabe, sempre tem as desculpas para evitar alguma atividade, apesar de que a atividade pode ser feita dentro de casa. Dentro de casa. Também. Eu reconheço isso, que quando o Dr. Viesi, que foi o cardiologista que me atendeu, e eu naquela ideia de querer fazer a redução do estômago, porque queria o caminho mais curto, né? E quando ele disse, o senhor vai se arrepender, e já que o senhor vai ter que mudar os hábitos na pós-cirurgia, por que não muda antes, que aí a cirurgia não é necessária? E nós aqui no programa, doutor Ercílio, estamos provando que temos 2 pessoas obesas que nós estamos monitorando. Teve um homem que começou com mais de 160 quilos, ele já eliminou até agora 40 quilos, de novembro para cá, e deverá encerrar esse ano com cerca de 50 quilos a 60 eliminados até o final de dezembro. E realmente ele já está fora do grupo de risco, já deixou de ser diabético, a diabetes dele era do tipo 2, né? Quer dizer, completamente diferente de quem tem hereditariedade, né? Então eu vejo que a atividade física, quando ela é recomendada, há uma dificuldade realmente da pessoa assimilar que isto é vital. E hoje, cada vez mais, todos os profissionais da área de saúde é unânime e está falando da atividade física. O senhor que tem acompanhado muitos clientes, né, dos planos de saúde e que lá comparece, o senhor poderia dizer que percentual deles que consegue assimilar a sua orientação, doutor? Bom, quanto à orientação em termos de atividade física, por exemplo, para melhorar a performance, né, muscular, não chega a 20%. Não chega a 20%? Não chega a 20%. A maioria continua com o mesmo peso, a maioria continua com as mesmas desculpas de não fazer as atividades, ou dizem que fazem, mas os exames físicos, os exames laboratoriais mostram que não. Mostra o contrário. Então, as pessoas tentam enganar-se, na verdade. Isso é verdade. Mas o grupo de pessoas que fazem, esses poucos que fazem, eles não se arrependem e se sentem muito bem. Quer dizer, dão razão e dão continuidade, né? Que a pessoa, à medida que vê que ela conseguiu, pela orientação do médico, atingir um equilíbrio da sua saúde, realmente, e a dificuldade que temos realmente, como o senhor está dizendo no início, que se eu, jovem, tenho problemas de sobrepeso, né? Quando tenho sobrepeso, imagina a pessoa, então, numa idade mais avançada. Mas, doutor, nós temos agora um intervalo e vamos abordar um pouco mais as doenças degenerativas no segundo bloco. Eu gostaria que você falasse um pouco mais da esclerose múltipla, do mal de Alzheimer, enfim, dessas doenças que hoje preocupa muito, que são doenças de complicação para poder realmente fazer o tratamento é difícil. No próximo bloco, então, continuamos com o Dr. Ercílio, o geriatra da Unimed, que hoje está nos brindando com essa entrevista do programa Vida Saudável.